Olá, começa agora o programa FETAG na TV, o programa que traz a realidade do trabalhador rural no estado de Alagoas. E nós começamos a edição dessa semana com uma matéria especial sobre a plenária territorial em preparação para o Congresso Nacional da CONTAG, que aconteceu aqui em Maceió, na sede social da FETAG Alagoas. Em preparação para o Congresso Nacional da CONTAG, que ocorrerá em março de 2017, a FETAG Alagoas realizou a plenária territorial da região litoral. Contando com representantes dos diversos sindicatos rurais da região, lideranças estaduais e nacionais, o evento iniciou com um debate sobre a atual conjuntura política e social do Brasil e sua relação com os trabalhadores rurais. O evento é uma preparação para o debate nacional sobre a especialização da CONTAG em relação à agricultura familiar em todo o Brasil. Servirá também para a escolha de delegados que participarão do Congresso da CONTAG. Aristides, você está aqui em Alagoas hoje, nessa plenária regional da FETAG, onde vai ser tirado os delegados. Que temas vão ser abordados nessa plenária? A plenária é preparatória para o 12º Congresso da CONTAG. Tem um texto base que eles vão discutir todos os temas, que avalia, por exemplo, nosso projeto alternativo, avalia a atual conjuntura, faz todo um debate sobre a agricultura familiar, que agora vai ser o grande foco da CONTAG, avalia o trabalho da juventude, das mulheres, enfim, todas as ações, as políticas públicas que são desenvolvidas no campo. A CONTAG vai passar por todo esse processo de avaliação e de planejamento para os próximos anos. Que o Congresso ele trabalha exatamente o texto base, onde nós vamos tirar as resoluções que vai nos orientar os próximos 4 anos da gestão da nova diretoria. Aqui, particularmente, eu vou conversar um pouco sobre a conjuntura, sobre esse cenário difícil que nós estamos vendo no Brasil, de um governo que, através de um golpe um golpe na democracia brasileira, tirou uma mulher eleita democraticamente, através de um golpe parlamentar. E o cenário se apresenta muito difícil para a classe trabalhadora, para as pessoas mais pobres. Vem aí reforma da Previdência, vem aí reforma trabalhista, esse cenário é bastante difícil. Combinado com a agenda dos estados, aqui de Alagoas, como é que a federação também está vendo o governo estadual nessa relação com o governo Temer e o direito da classe trabalhadora que está em risco. E nós estamos nessa luta aí, CUT, as outras centrais sindicais, junto com a CONTAG, as federações, sindicatos, para que a gente não perca os direitos que nós já conquistamos, porque a gente vai lutar até o final, porque houve um golpe na democracia, esse é um governo que tem um lado. É o lado do capital, é o lado das empresas, é o lado que vai tentar nos tirar direitos, diminuir as políticas públicas para injetar mais recursos ainda naqueles que mais têm no nosso país. Esse é o resultado do golpe. O governo está enxugando os ministérios com a tese de diminuir as despesas públicas, cortando o ministério. Por que não cortaram o MAPA, que é o Ministério dos Fazendeiros? Cortaram o MDA, que é o Ministério dos Agricultores Familiares. O governo agora tem uma opção. A opção antes, que às vezes as pessoas tinham dúvidas, mas a opção do Lula e da Dilma era pelos pobres. Como diz a Bíblia com Jesus Cristo, a opção dele era pelos pobres. Agora está claro, a opção do Temer é pelos ricos. Por isso que cortou o Ministério das Mulheres, dos Negros, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é dos Agricultores Familiares, dos Direitos Humanos. Então, tudo aquilo que era para as pessoas, para a sociedade como um todo, para as pessoas mais carentes, da classe média para baixo, ele tirou tudo. Até o da Previdência Social ele cortou e juntou agora a Previdência junto à Fazenda, como se Previdência Social fosse um problema econômico. Por isso que vem uma reforma aí temerosa da Previdência Social. Nós entendemos que a agricultura familiar ela precisa fazer mudanças. Aquela visão tradicional da produção agrícola mais para subsistência, ela não sustenta uma agricultura do futuro. A juventude não fica hoje na roça apenas para sobreviver. Se a juventude não perceber que tem como agregar valor na sua produção, como ela vai ter condições de viver melhor e feliz lá na roça, eles não vão ficar. Porque outros empregos, às vezes menos atrativos, mas aparece com uma certa atração. Às vezes ele prefere ir para a cidade, viajar para outro estado, do que ficar na agricultura. Então a agricultura passa por um momento importante da gente poder também agregar valores à produção, uso de novas tecnologias
pensada especialmente para a agricultura familiar. Nós podemos ter aí uma perspectiva muito boa de mercado para a agricultura familiar. Então, a agricultura familiar do futuro não pode ser a atual, ela precisa melhorar bastante. Já tem alguns exemplos, algumas mudanças, mas precisa avançar bastante. E esse congresso, essa plenária, por exemplo, vai ser um dos temas debatidos e importantes desse processo. Genivaldo, qual a perspectiva sobre a realização dessa plenária aqui hoje na FETAG? Bem, a perspectiva dessas plenárias, inclusive nós teremos o nosso 12º Congresso Nacional, que acontece de 13 a 17 de março de 2017 em Brasília. Então o Estado optou em fazer 3 plenárias regionais, esses 9 polos divididos em 3 polos, para que nós juntos possamos discutir o documento base, um documento que já foi elaborado pela assessoria da nossa confederação. Foi também aprovado um regimento e nós vamos discutir essas políticas e propostas para o movimento sindical para os próximos 4 anos. Então as perspectivas são boas, mesmo com essa atual conjuntura, com essa situação política. É mais um motivo para que nós possamos estar juntos, unidos e discutir bem esse documento base e sair aqui o Estado com propostas para esse nosso 12º Congresso Nacional. Uma das propostas é a questão do fortalecimento da agricultura familiar, né, que a CONTAG e a FETAG vão atender esse segmento. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Olha, foi uma decisão difícil, porque são 50 anos de movimento sindical, que a gente vem trabalhando com os assalariados e a agricultura familiar. E o ano passado, a CONTAG optou por a agricultura familiar. Então, esse é um primeiro congresso que nós vamos discutir políticas específicas, as políticas públicas que já existem e como implementá-la para que o agricultor e a agricultura familiar possam se sentir inserido nela e possa participar ativamente das ações da discussão do movimento sindical. Como é que está a organização dessas plenárias que a FETAG vai realizar aqui no Estado? Primeiramente, bom dia, né? A plenária é o seguinte, a gente tem um regimento da CONTAG, né, que veio, além de ter vindo para a FETAG, veio para todos os sindicatos. Esse regimento ele tem que ser cumprido, né? Aqui no Estado nós dividimos em 3 plenárias regional, que vai ser 2 aqui em Maceió e uma em Santana do Ipanema. A documentação, a gente solicitou que o sindicato realizasse suas assembleias, aí foi encaminhado o modelo de edital, da lista de presença, da ata, foi encaminhado para todos os sindicatos. Eles realizam, né, as suas plenárias e tira 4 delegados, respeitando a cota de jovem, né, e na paridade. Se vai eleger um delegado por sindicato para participar do congresso que será realizado no mês de março de 2017. E os trabalhadores da usina Santa Maria, em Porto Calvo, fizeram um grande ato aqui em Maceió, em protesto contra a ausência de pagamento, com o apoio da Secretaria de Assalariados da FETAG Alagoas. Confira conosco. Os trabalhadores da usina Santa Maria, em Porto Calvo, realizaram uma manifestação com cerca de 1.000 pessoas em Maceió. Concentrados no Jaraguá, os trabalhadores e trabalhadoras caminharam até o prédio sede do Tribunal Regional do Trabalho, onde está marcada uma audiência com a desembargadora Wanda Lustosa. Hoje os trabalhadores rurais estão fazendo um ato aqui no Jaraguá. Nós vamos conversar com o Josival Vicente de Melo, ele que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Porto Calvo, sobre esse ato. Josival, o que vocês estão desejando com esse ato público hoje? Nós estamos desejando que a decisão do juiz de Porto Calvo, Dr. Roberto, seja mantida. Não a decisão da desembargadora Wanda Lustosa, que tomou a decisão de suspender a liminar do juiz da Vara do Trabalho, e essa decisão que ela tomou é prejudicial aos trabalhadores. É isso que nós não queremos. Esse ato hoje é para ir de encontro com ela, que estamos numa audiência agora de 11 horas, para que ela revogue a decisão dela e mantenha a decisão do juiz da Vara do Trabalho de Porto Calvo, Dr. Roberto. Esse é o nosso objetivo hoje aqui. Os trabalhadores e trabalhadoras reclamam do atraso de salário e o cumprimento de direitos trabalhistas por parte da Cooperativa dos Produtores do Açúcar e do Álcool de Alagoas, que assumiu a gestão da usina Santa Maria após uma decisão judicial da desembargadora.
De Porto Calvo vai falar e vai mostrar a sua indignação. Eles vão estar aqui na beira dessa dita praia, onde a gente está vendo aqui, tomando seu uísque e fumando seu cigarro. E a gente lá passando necessidade. Nós não aceitamos mais aquela situação que nós vivemos naquele município. De jeito nenhum. Não admito uma companheira mulher não saber a necessidade das outras. E nós nos corta a cana e vamos permanecer no campo. Queremos trabalho. A usina não pagar o seu salário. Como é que essa família, esse pai de família, ele vai dar conta da responsabilidade da sua casa? O que é que ele vai dizer para o filho quando o filho pediu de comer, ele dizer que não tem? Mas a família e o filho dele viu que todo dia ele saiu de casa 4 da manhã, 5 da manhã para trabalhar. E quando chegou no final do mês, a usina não se responsabilizou, não pagou o seu salário, mas ele deixou lá 30 dias de trabalho dele. Os manifestantes se concentraram na entrada principal do edifício do Tribunal Regional do Trabalho, aguardando audiência com a magistrada para expor suas reivindicações e reverter a situação atual. A gente tomamos, o trabalhador tomou, foi por uma decisão que a desembargadora aqui, Wanda, tomou, contrária ao juiz de Porto Calvo. O juiz de Porto Calvo, ele foi entrado na justiça e ele tomou uma decisão que os produtos da usina Santa Maria fossem vendidos para pagar o salário dos trabalhadores, rescisão de trabalhadores, acordo que fosse feito na justiça. E isso por quê? Porque a cooperativa que estava administrando a usina vem ao longo dos tempos sem pagar o salário dos trabalhadores, sem pagar a rescisão dos trabalhadores, ou seja, todo o direito que os trabalhadores têm, a cooperativa não estava pagando. Por isso o juiz tomou a decisão que os produtos fossem vendidos para pagar o salário dos trabalhadores, ou seja, as obrigações todas da usina. E o pessoal da cooperativa entraram com ação no tribunal e derrubaram essa decisão do juiz de Porto Calvo. E os trabalhadores se revoltaram porque sabem que se a cooperativa voltar a administrar, os produtos venham para a cooperativa, eles não vão pagar os trabalhadores. Por isso os trabalhadores estão lá na usina parados, uma parte, e outra parte, cerca de 1.000 trabalhadores, está aqui hoje para mostrar para o Tribunal do Trabalho que não é isso que os trabalhadores querem. Os trabalhadores querem trabalhar, querem que a usina moa, mas querem também que venda o seu produto no mercado para pagar o salário dos trabalhadores. Por isso agora, de 11 horas, vai ter uma audiência com a procuradora e a gente espera que ela veja a situação desses pais de família e volte a decisão do juiz de Porto Calvo para que a usina continue moendo, o pessoal continue trabalhando, mas também recebendo seus salários. E a nossa equipe conversou com Edjane Rodrigues, ela que é secretária de Política para as Mulheres Rurais, e Marielle dos Santos, secretária de Juventude, sobre a participação na 6ª Plenária Nacional de Mulheres Trabalhadoras Rurais. Essa plenária, ela refletiu um pouco o que foram as plenárias regionais. Bem antes de acontecer essa plenária nacional, que foi a 6ª, aconteceram em todas as regiões plenárias regionais também para estar fazendo esse debate. Um momento importante para nós, mulheres trabalhadoras rurais, porque o 12º Congresso da CONTAG, que acontecerá em março, já irá ser composto. A nova composição dos cargos de direção da CONTAG será por paridade, a igualdade entre homens e mulheres. Então, para a gente é um momento significativo. E outra das razões também é a conjuntura política que nós estamos vivendo, que é um processo de reconstrução da nossa esquerda, dos nossos movimentos e do nosso movimento sindical também não é diferente, de todos os ataques que nós estamos sofrendo, sociais e trabalhistas, às nossas políticas públicas, a toda a nossa trajetória de luta. A paridade, ela não é algo numérico, ela é vista por maioria da nossa sociedade como algo numérico. Ela é um instrumento para garantir a presença não só dos companheiros homens, mas também das companheiras mulheres. Então, ela vai garantir 50% do sexo feminino e 50% do sexo masculino. E, para além disso, também vai debater os cargos
né, os cargos de instâncias, né, que nós também gostaríamos de ocupar. Então, é importante destacar que ela não serve apenas para as mulheres, elas também servem para os companheiros homens. Assim como nós temos alguns sindicatos que são totalmente masculinos, nós também temos sindicatos que são femininos. Então, a gente quer debater e quer garantir tanto a presença igualitária dos companheiros homens e das companheiras mulheres. Uma das questões que foi debatida na plenária é a questão da paridade e da igualdade. Você poderia explicar para a gente como foi esse debate e qual a diferença? Bom, nós tivemos um debate, né, muito caloroso sobre a questão da implementação da paridade, né, hoje no Congresso da CONTAG. E a gente tem algumas mulheres, né, têm essa defesa da paridade, mas a paridade não se trata só na questão de números, né, mas se trata da participação das mulheres, né, por igual dentro do movimento sindical, não só na questão de número, mas também no espaço de poder, né, no questão que a gente trata de poder, por exemplo, no direito de participar dos eventos formativos, dentro dos cargos, dentro do movimento sindical e também, né, como a gente vai lidar hoje com a paridade, né, na implementação por questão de igualdade de direito, né, de estar nos cargos, de estar na participação dos momentos formativos e também de como a mulher se coloca dentro do movimento sindical, né, se tratando de direito. Porque às vezes a mulher está dentro do movimento sindical, mas ela não sabe qual é o seu direito. E a gente implementando a paridade vai dar direitos iguais das mulheres se qualificar, de estar nos cargos e também dela poder permanecer no movimento sindical. Porque quando nas renovações, muitas vezes são as mulheres, né, que saem. Porque muitos homens colocam a dificuldade da mulher. Além de ser mulher e estar no movimento, ela tem direito a questão também, por exemplo, de como é que ela vai estar cuidando da sua família, de formar a sua família e também de estar dentro dos momentos, né, de decisões no movimento sindical. Então, a gente também está tratando muito da paridade e da igualdade. A paridade não somente em números, mas na questão de participação e de direitos. Então, a igualdade, ela dá o direito da mulher estar dentro do movimento sindical de participação, da mesma qualidade e da mesma forma que o homem, né, de estar nos postos de decisão, de direito também na questão profissional de se qualificar dentro do movimento sindical. Então ela possibilita que a mulher esteja por igual, não somente, né, na questão de números. A igualdade também para ocupar cargos de poder, para ocupar o poder, as mulheres estão lutando por isso. Isso, porque assim, a questão da paridade, hoje dentro do movimento, né, por exemplo, se são 10 cargos na diretoria, são 5 homens e 5 mulheres. E dentro dessa nós temos também a questão da juventude, né? Porque temos cota de juventude, temos 20% de juventude. E nessa cota não pode ficar também só para a parte das mulheres a juventude. A juventude tem que estar tanto na parte masculina como feminina. E também com isso, a questão da paridade e trazendo a paridade como sinônimo de igualdade, requer que as mulheres hoje que estão no movimento não fiquem só em cargos, por exemplo, nos cargos que nenhum homem queira ocupar, né? Que as mulheres vão estar ocupando os cargos também que são para homens e são para as mulheres. Por exemplo, se tem um homem na presidência, né? Por que não ter uma mulher na Secretaria de Finanças? Se tem um homem na presidência, por que não a mulher ser vice-presidente? E assim, né, a gente vai estar discutindo a questão de cargos, porque isso também possibilita que as mulheres aderiram num espaço que ainda não foi conquistado por nós mulheres, né? Não, às vezes, não por competência, mas também porque a gente não teve a oportunidade de estar disputando esses cargos com os homens. E no quadro Memória, nós conversamos com Antônio Alves da Silva, ele que é do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município de Craíbas. O que motivou a criação de um Sindicato dos Trabalhadores Rurais lá em Craíbas na década de 80? Olha, inicialmente a gente é um município vizinho a Arapiraca, e na ocasião a gente não tinha sindicato lá no município. Também a cidade não existia, daí era um povoado de Arapiraca também. Com a desmembração da cidade, a criação da cidade de Craíbas em 83, também motivou a gente desvincular o sindicato que era um sindical de Arapiraca, motivou a gente desmembrar, né, de Arapiraca para Craíbas. E aí a gente começamos a nos reunir, um grupo de 30 pessoas. Foi quando no mês de abril houve uma reunião
que houve para desmembrar a delegacia sindical de Arapiraca para Caraíbas, e em setembro de 83 houve a fundação, onde a FETAG foi lá fazer a fundação e criação do sindicato, né? E daí foi criado uma diretoria composta por 12 pessoas. Eu fiquei na ocasião como secretário do sindicato, não foi como presidente, eu fiquei na secretaria, e começamos a trabalhar, né? A visitar o município, já que nós tínhamos praticamente zero sócio, né? zero associado, e foi uma luta grande para a gente, tanto a gente associar quanto a gente conhecer o município, né? Eu falo isso sempre, que eu rodei o município todinho de bicicleta na ocasião, não tinha transporte adequado, mas a gente conheceu todo o município de bicicleta, eu mais 2 companheiros. E chegamos a um número de associados razoável, apesar da dificuldade financeira, né, que existia, porque eram muito poucas contribuições, mas nós fomos lutando para tentar desenvolver um pouco mais o sindicato. A gente tinha um trabalho prestado na questão de aposentadorias, questão da saúde, na ocasião tinha a saúde também, que nós prestava também a fim de, assim, através de um requerimento feito aos hospitais, era a gente prestava mais um serviço prestado à comunidade, né? Nessa dificuldade que se tinha, era basicamente chamar o povo à atenção e demonstrar o que o sindicato era importante, né? Teve também um período que foi uma luta grande na questão trabalhista, né? Que também isso vigorou muito no município, onde tinha algumas questões trabalhistas, e que o sindicato também dava um respaldo, né? Para resolver as questões, principalmente em acordo entre o trabalhador, empregado e o patrão, para que evitasse maiores confusões lá nos ministérios. E também a demora, que era bastante, né? E a gente foi trabalhando. Foi quando tivemos um período muito mais difícil ainda, que houve um fechamento. Nessa ocasião eu tinha me afastado da diretoria por um período. Os companheiros que assumiram não tiveram perna para acompanhar, fecharam por quase um ano. Em 93 eu retornei para o sindicato, e aí foi quando a gente começamos realmente um trabalho ainda mais aperfeiçoado, já com mais conhecimento, e conseguimos, né, hoje ter um andamento melhor. Sempre eu gosto de falar, sabe, que em 83, voltando um pouco o período atrás, a gente sempre vinha aqui a Maceió, e aqui nesse local que hoje é o Centro Social, que está uma rua como está, no centro praticamente, né? A gente, para chegar aqui muitos dias, era abrindo um mato para passar, né? Porque isso aqui praticamente não existia rua. A rua era só um varedo, e nesse período a gente já andava aqui também na região aqui. A gente vinha de pé lá da rodoviária, onde naquela antiga rodoviária, né? Vinha de pé de lá para aqui, porque não tinha como pagar o táxi para chegar até aqui, né? Então era essa dificuldade. Não era habitada. Então aqui era desabitado, né? Essa rua aqui não tinha só o centro social aqui, o sindicato de frente, e aqui era só um corredor de mato, né? No inverno mesmo a gente passava com mato no meio da canela, né? Isso, com o tempo, foi desenvolvendo, tanto os sindicatos quanto a federação, e quanto também Maceió, né? Cresceu e hoje está uma rua como está, né? Mas voltando para o sindicato, a gente foi quando começamos com aquela mudança de governo para aposentadoria, o homem 60 anos e a mulher 55 anos de idade, foi que deu uma procura grande nos sindicatos, para quem já não era responsável a assinar a documentação dos aposentados, e com essa procura maior desenvolveu, né? O sindicato, onde tivemos as condições financeiras para renovar a casa, né? Na ocasião, nós tínhamos simplesmente um salão, a nossa federação é um salão. Hoje nós conseguimos reformar a nossa sede, que hoje está uma sede adequada para o município. Temos hoje um dentista trabalhando 2 dias por semana, né? na sede do sindicato, para atender os associados. Temos um convênio com 2 clínicas de oculista, né? Para fazer exames de vista. E temos uma parceria também com um consultório médico para consultas e exames médicos também, né? Então isso foi um desenvolvimento que teve nesse período, e hoje estamos trabalhando com as condições bem mais adequadas. Seu Antônio, apesar do sindicato ele ter começado já ali no 83, perto do final da ditadura, houve algum tipo de repressão? Vocês passaram por algum tipo de repressão, de represália em relação a esse trabalho de organização dos trabalhadores? Não, nós já pegamos um período já fora dessa perseguição, né? E a gente teve assim, um trabalho um pouco mais cômodo,
A gente tinha a parte política, que a gente sempre fez também a parte política partidária e a sindical, mas com respeito aos parceiros, que a gente nunca teve assim nenhuma repressão. E sim, devemos até saber, eu queria até assim elogiar por parte do nosso público político do município, um respeito muito grande e que eles também até davam assim, um apoio para que tivesse um melhor desenvolvimento, né? Não tivemos assim nenhuma perseguição. O que nós tivemos de dificuldade acima nessas questões foi a parte empresarial, da rural, né? Que aí tinha aquela questão, o trabalhador empregado, foi expulso, vai para a justiça. Então teve sempre essa questão de ter esse embate, né? Para defender o trabalhador e o patrão sempre tendo o lado dele como patrão, né? Uma outra coisa que a gente teve dificuldade foi a questão dos menores na agricultura, né? Que a gente teve também que se envolver buscando solucionar o problema, né? Já que, como é proibido trabalhar até os 16 anos de idade em qualquer uma atividade, a gente sempre tinha a visita do pessoal da DRT para fazer fiscalização. Isso gerou, sabe, algum conflito no campo, né? E sempre a gente era chamado também a acompanhar para conscientizar que a família não deveria colocar o trabalhador, a criança de menor idade na agricultura familiar. Então isso gerou assim alguns impasses, né, entre a gente e algum patrão, mas que a gente conseguiu resolver e tudo saiu a bom tempo. Até porque isso é uma questão tradicional, né? Tem uma tradição das crianças começarem a ajudar e depois a trabalhar. Então o sindicato ele fez um processo de conscientização com as famílias. Isso ainda hoje existe, né? Mas que a gente conseguimos, né? Até que às vezes eu falo, eu me criei na roça, sou filho de agricultor, sou agricultor ainda hoje, me criei na roça e me sinto feliz por ter trabalhado antes dos 15 anos de idade na roça também. Aprendi pouco a ler, mas aprendi o suficiente para me manter até hoje, né? Então a gente fez sempre o debate entre o pessoal, os pais, os patrões e a DRT, que deveria se dar também a oportunidade de que a criança também tenha a oportunidade de ir para a roça também. Até porque se a criança não vai na roça até os seus 15 anos, depois ele não quer ir mais. Ele já está num período que ele vai ficar praticamente sem querer participar de trabalho rural, né? Também, quando o pai, às vezes tem uma família de 10, 12 pessoas numa casa, às vezes tem 3, 4 filhos na média de 13 a 15 anos, 16 anos, ele já às vezes faz uma empeleita, né, para ganhar um pouco mais de dinheiro, para poder manter melhor a família. Então, nesse ponto aí, é que a gente sempre debatia com o pessoal da DRT que deveria dar essa oportunidade e que o patrão não era culpado por isso. Pelo fato de que se ele empeleitou a roça para o outro tomar conta e ele levou um filho para ajudar, não era uma coisa do patrão ter culpa nesse sentido. Seu Antônio, o senhor falou que teve um período que o sindicato ele ficou fechado e depois foi retomado. Que tipo de dificuldade o senhor acredita que existiu para o sindicato ter fechado nesse período? Justamente a parte financeira, né? Esse período o pessoal que estava não tiveram condições de manter, até porque quando se trabalha se tem que ter alguma recompensa financeira, né? E aí esse pessoal na ocasião a renda caiu demais, ficaram sem ânimo, né? Também vendo a dificuldade de entendimento do trabalhador, né? Porque geralmente a gente sabe que para conscientizar um trabalhador a associar-se, contribuir mensalmente, tem que ter um bom incentivo para que ele possa acreditar que aquilo ali é um órgão responsável pelo trabalho dele e pela vida que ele vai ter no futuro, né? Então, nesse período foi quando a diretoria desanimou e aí fechou por um período. E no quadro Agenda da Semana, nós conversamos com Marielle dos Santos, que traz mais informações sobre o curso de agentes jovens rurais que acontecerá no município de Pão de Açúcar. Sempre foi um sonho, né, para nós do movimento sindical, principalmente dos jovens da Bacia Leiteira, e o sindicato de Pão de Açúcar, junto com os jovens, né, do sindicato, montaram um projeto para estar trazendo esse projeto, que é o curso de agentes jovens rurais, para o sindicato. E o sindicato conseguiu ganhar pelo SES, né, esse projeto, e nós conseguimos ampliar ele e trazer todo o polo da Bacia Leiteira para estar participando. Nós vamos estar agora do dia de 19 a 20
né, lá na cidade de Pão de Açúcar, no povoado chamado Empoeiras, lá na sede do NUDEC, né, com cerca de 60 jovens, que vai estar passando pela primeira etapa do curso, né, porque esse curso ele é em 3 etapas. A primeira etapa, que é a parte de que os jovens vão estar se conhecendo, como é que ele se enxerga dentro do movimento sindical, o que é ser jovem, o que é ser rural. Também vai ter de identificação de quais são os problemas que ele tem na sua comunidade. E então o jovem ele começa a fazer uma análise de como é que está a comunidade dele, e daí eles vão montar um plano de ação, né? Que essa ação eles vão fazer lá na comunidade deles. A gente vai ter também uma parte que é sobre o que é movimento sindical, o que é a questão da juventude, né, rural que está no campo hoje. E também o curso ele retrata um pouco do que é direitos humanos, né, que é o principal ponto do curso, é o que é direitos humanos que estão sendo aí. E a gente também está fazendo uma análise de conjuntura de como é que está nosso país. A gente vai ter 3 jovens por sindicato, né, o sindicato da Bacia Leiteira, e também estamos trazendo do Médio Sertão, o Sindicato de Ouro Branco, que já é parceiro a nós há mais de 10 anos nesse curso que a gente tem, e também a Comissão de Jovens, né, a Comissão Estadual de Jovens. E o programa FETAG na TV dessa semana vai ficando por aqui. Para continuar acompanhando o nosso conteúdo na internet, você pode acessar através do site www.tvcommaceo.tv.br. Estamos também no YouTube, através do youtube.com/FETAG na TV, no Facebook FETAG na TV. Para sugestões de pautas ou críticas, você pode mandar um e-mail para o fetag.alnatv@gmail.com. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa.